que acontece é que logo depois que eu entrei na faculdade, fui me deparando com caminhos dentro da faculdade que eu sabia que eu não queria seguir, né? Principalmente ali o ambiente hospitalar era um ambiente que eu não gostava muito, não por conta do trabalho hospitalar, mas por conta do ambiente, das relações, eram relações mais ríspidas, mais autoritárias, no sentido assim de eu falei, tá falado e não tem porquê, sabe? Não tem questionamento. E aí muitos colegas que de repente tinham feito os mesmos cursos que eu, quando a gente se encontrava de novo e perguntava como é que estão as coisas, eu via que as pessoas estavam estagnadas no mesmo lugar e não tinham colocado absolutamente nada em prática do que elas tinham aprendido enquanto a gente estava fazendo. E aí surgiu essa coisa das pessoas começarem a pedir pra gente ensinar como que a gente tinha conseguido pegar aquela coisa teórica, aquele conhecimento teórico, e colocar em prática e fazer dar certo realmente no consultório. Mas o que eu vejo que falta muito nos médicos hoje é. Olá, sejam bem-vindos a mais um Fala Med, o podcast da sua jornada financeira como médico. E hoje eu tenho a honra de entrevistar uma pessoa extremamente querida, muito bem-sucedida, com uma história de superação incrível, como vários dos que passaram por aqui. E é um prazer ter você aqui hoje, Heloíse Silvestre, médica, empresária, mentora, palestrante. O que mais, Elô? Esposa. Esposa, é verdade. Esposa. Pô, essa é a função importante, não pode esquecer. O Léo vai ficar bravo com a gente depois. É. Muito bem. Boa tarde, Felipe. É um prazer enorme estar aqui, uma honra. E espero que a gente possa contribuir aí com os colegas, Com contar um pouquinho das certeza, com histórias. certeza. Elô, o bate-papo do Fala Med é um bate-papo descontraído. Eu quero trazer um pouquinho para o pessoal sobre a sua jornada como médica. Eu quero saber das suas origens. Aliás, isso é um assunto que a gente não conversou muito, né? A Elô Não, já está com a gente aqui há você não quase sabe dois muita anos. coisa do passado, não. Não. Eu sei da história sua com o Tauan. O Tauan já veio aqui como convidado no Fala Med Aham. também. Eu sei de como vocês se conheceram ali um pouco, ele contou para mim. Mas eu queria entender assim as suas origens, de onde você veio, como que começou esse desejo de ser médica? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou natural do Paraná, sou natural de Pato Branco, no Paraná, e eu sempre quis ser médica desde criança, então é algo muito, assim, não sei te dizer o porquê, mas é um desejo que eu sempre tive desde criança. Minha mãe conta que, quando ela perguntava para mim que eu queria ser quando crescer, eu dizia que eu queria ser médica. Aí teve um dia que ela perguntou por que eu queria ser médica, ela disse que eu falei, assim, que eu queria, segurar o coração das pessoas com as minhas mãos. E era isso, desde pequenininha. Então, na época, assim, antes de eu entrar, e eu sempre realmente Isso foi quantos tive anos, esse Elô, de desejo. idade você Ah, tinha? pequenininha mesmo, assim, acho que logo que eu comecei a falar, assim, bem de criança mesmo. Heloíse sendo Heloíse. É. E eu realmente nunca teve nenhuma outra profissão que eu tenha tido contato ao longo da minha vida até chegar na época do vestibular que me despertasse um desejo de ir para outra área. Então sempre fui muito focada na questão da medicina, assim, eu acho que é uma das coisas que é um chamado, na verdade, né, eu acredito que a gente tem uma missão aqui e a minha missão, de alguma forma, é através da medicina, não é só a medicina, mas é através da medicina, e acho que eu ouvi esse chamado muito cedo e tenho essa missão até hoje. Então, antes, né, de entrar na faculdade, eu tinha muito essa coisa de ser cirurgiã, assim, eu queria ser ou cirurgiã Pra segurar o coração das pessoas cardíaca, né, mesmo. tinha que segurar o coração com a mão, era isso que eu queria. Mas aí os sonhos que a gente tem antes da faculdade, eles acabam mudando, né, durante a faculdade, você já deve ter ouvido muito isso por aqui, e eu acabei indo para áreas completamente diferentes, mas é isso, desde criancinha. Que legal, Elô. E eu Ô, foquei Elô, muito, assim, nisso, né, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, então eu queria tanto fazer medicina que eu, na época ali de final de ensino médio, eu realmente estava muito dedicada, então, tanto que eu saí de casa cedo, eu saí de casa com 16 anos para fazer o terceiro ano já junto com o cursinho numa outra cidade, em Curitiba. Foi bem difícil convencer meus pais, eu
passei acho que o ano inteiro tentando convencer, foi bem difícil mesmo, mas eles acabaram, aceitando a ideia e deu certo, né. Ô Elô, é exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. Nesse começo, né, da ideia de você fazer medicina, você tinha esse desejo, mas tinha alguém já da sua família que era? Tinha alguma inspiração assim ou não? Não, Felipe, eu sou a primeira A médica da primeira família. médica da família. Uhum. Legal. E aí, os seus pais, eles sempre te apoiaram nessa questão? Tiveram condições de fazer? Como foi? Conta um pouquinho disso, porque aqui a ideia é trazer para as pessoas a realidade, né, da Uhum. medicina. E eu conheço um pouco da sua história, mas eu queria compartilhar, claro, que você ficar à vontade de falar, mas contar um pouco sobre esses desafios, né, que você enfrentou nesse período, na própria faculdade. É, com certeza eu tenho, acho que, uma visão de que as pessoas vão aprender bastante com as superações que você teve. A minha família sempre me apoiou no sentido de estudar medicina. Eu tenho uma história complicada com a minha família, que hoje eu já consigo falar sobre isso, porque mas isso foi ao longo do período da faculdade, não foi de antes. Eh, então assim, eu sou de uma família de classe média baixa, assim, meus pais não tinham super condição, mas eles tinham condições, né, tanto que eu fui estudar fora. Estudei um ano fora, me colocaram, né, sempre estudei em escola particular, colocaram numa escola lá que era cursinho particular também, então eles sempre tiveram condições de me auxiliar nisso. Eu acabei passando em federal, né, mas também morando fora, tinha apartamento para morar, tudo certinho. Em relação à faculdade em si, o que acontece é que logo depois que eu entrei na faculdade, eu sou uma pessoa muito questionadora, muito crítica, né, no sentido assim de e isso acho que eu vejo que falta muito hoje em dia, das pessoas pensarem com a própria cabeça, né, e eu fui me deparando com caminhos dentro da faculdade que eu sabia que eu não queria seguir, né, principalmente ali o ambiente hospitalar era um ambiente que eu não gostava muito, não por conta do trabalho hospitalar, mas por conta do ambiente, das relações, eram relações mais ríspidas, mais autoritárias, no sentido, assim, de eu falei tá falado e não tem porquê, sabe, não tem questionamento. Eh, Muitas vezes com muita falta de respeito com outros colegas, com outras profissões, com pacientes, então foi um ambiente que não me encantou tanto depois que eu entrei na faculdade, né, e coisas que iam contra valores que eu tinha, que eu não estava disposta a abrir mão. Então eu acabei indo, em termos de formação, por um caminho diferente, eu acabei fazendo toda a minha formação mais focada em medicina de família e comunidade, que foi onde eu encontrei um ambiente mais acolhedor, digamos assim, mas não só isso, era um ambiente, eu fiz faculdade federal em Florianópolis, né, não sei se ainda é, mas na época que eu estava na faculdade, Floripa era a cidade de referência no Brasil em atenção primária à saúde, então, foi onde eu consegui encontrar professores que me ensinaram a ler artigo científico, a estudar artigo científico, a entender medicina baseada em evidências, a entender uma medicina centrada no cuidado ao paciente, né, descentralizada só do médico. Então eu encontrei ali algo que conversava mais com o que eu enxergava da medicina, né, medicina mais humanizada, no sentido de você não ter que fazer, né, só o que te mandam sem se preocupar com o paciente. Então ali eu encontrei realmente onde eu conseguia fazer aquilo que eu gostava de fazer. Aí depois tem outros capítulos dessa história depois que eu me formei, mas na faculdade eu acabei indo para essa linha. E acabei deixando de lado aquele sonho que eu tinha da cirurgia, por exemplo, que foi um ambiente que eu realmente não me senti confortável. E aí ao longo da faculdade, quando eu estava no quarto período, eu tive um uma situação muito delicada com a minha família. Então, eu na época, eu e o Léo, que é meu esposo até hoje, que você conhece, nós já estávamos juntos e a minha família eu ainda vou me emocionar um pouco pra falar isso, porque ainda não é fácil, tá, Mas mas se você não quiser falar, não precisa, não, Elô, mas fica eu tranquila. já tá tranquilo hoje em Já dia, tá viu, com tranquilo? muita Tá terapia. bom. Então assim, a minha família na época não aceitou o meu relacionamento, sem motivo nenhum específico, assim. E E ali foi algo que foi decisivo para mim, era algo que eu não estava disposta a abrir mão, né, por conta da vontade deles. Então eu
tentei resolver de outras formas, mas não foi possível, eu acabei optando por, romper com a minha família. Então eu rompi completamente o meu relacionamento na época com os meus pais. Hoje a gente já tem um relacionamento de novo, mas na época eu rompi completamente, saí do apartamento que eu morava, que era deles, né, e fui dar um jeito de descobrir como viver minha vida completamente sozinha, né, Isso no meio da faculdade. no meio da faculdade, eu estava no 4º período, né, no 2º ano da faculdade. Então a partir dali, a minha vida mudou completamente, porque na época meu esposo também ele era professor de ensino do ensino da rede pública, então ele tinha uma renda muito pequena, era assim um salário mínimo, né, e eu tive que encontrar caminhos de me sustentar sozinha, né, junto da faculdade, algo que eu nunca tinha feito antes, porque não era a minha realidade ali, a minha família sempre conseguiu me ajudar. Então, assim, a gente saiu do apartamento que eu estava, a gente foi buscar um lugar para morar, era tudo muito caro, a gente Floripa? muito caro, né, então, assim, a gente foi morar era literalmente um barraco, a gente chamava ele carinhosamente de barraco, era um ateliê desativado nos fundos da casa de um casal de professores não era da medicina, era de professores de outra área da faculdade que a gente acabou conseguindo alugar eu lembro bem direitinho que era R$ 250 por mês que a gente pagava. E era um barraco de madeira de 4x4 que tinha um banheirinho lá dentro, um chuveiro do lado de fora, só de água fria, não tinha cozinha, não tinha quarto, não tinha nada, era só as paredes, digamos assim. E a gente também não tinha nada, então, né, dormia no chão, tomava banho frio do lado de fora, mas é tão engraçado como as coisas são, porque é uma das épocas que eu lembro, assim, com felicidade da minha vida, sabe. Por mais foi a época mais difícil da minha vida, mas é uma época que eu lembro com felicidade, porque eu estava feliz naquele momento fazendo o que eu queria fazer. E aí eu tive alguns professores que me ajudaram no início, eu tenho um professor, o Marcão, que ele foi, assim, eu tenho um carinho tão grande por ele, porque na época eu contei para ele o que estava acontecendo e eu precisava arranjar uma forma de ganhar dinheiro. Ele já tinha uma secretária, era uma menina que ele pagava para fazer a parte administrativa, cuidar da agenda, essas coisas dele. E ele me contratou como uma outra secretária, ele me pagava R$ 200 por Que mês, então eu legal. quase conseguia pagar o aluguel. E ele não, na verdade, ele não precisava de outra secretária, entende. Ele fez isso para me ajudar e eu trabalhava com ele, né, nos horários vagos ali, no intervalo do almoço, depois das aulas, de manhã cedinho. E ao longo da faculdade fui conseguindo uma bolsa aqui, uma bolsa lá, de estágios, enfim, eu fui me virando ali no início. E depois teve um determinado momento ali, eu acho que foi mais ou menos um ano depois disso, eu não tenho exato a data, eu não tinha nem celular na época, não tem foto, não tem nada, tudo que eu tô contando você vai ter que acreditar que é verdade. Que eu Conhecendo você, Elô, eu tenho certeza que é. então assim, eu fui fazendo tudo que eu via de oportunidade, olhando pra trás eu vejo o quanto tudo que aconteceu comigo foi importante pra eu chegar onde eu cheguei hoje. Quando as coisas estão acontecendo, muitas vezes a gente não enxerga a importância daquilo. Mas assim, eu fiz o que eu via de oportunidade, eu ia pegando, então tinha algum encontro lá dos estudantes de medicina, eu fazia uma barraquinha hoje em dia isso é comum, na época não era, eu fazia uma barraquinha de lanche ali no corredor, colocava um café, um suco, um bolo, um pão de queijo, uma coisa e vendia para o pessoal. Cheguei aprender a fazer artesanato para vender na praia, fazia brechó, eu vendi todas as roupas que eu tinha no começo. E aí teve um momento que eu não sei da onde que veio essa ideia, mas eu decidi que eu ia começar a fazer chocolate para vender, que eu nunca tinha feito na vida. Tinha uma menina que ela passava na faculdade toda vendendo uns bombons, e era um bombom que eu achava muito ruim, porque era com assim, matéria-prima de qualidade mais simples, assim, não era uma coisa gostosa, de qualidade, e eu via que ela sempre vendia bem, e aí eu tive essa ideia: "Pô, se essa menina consegue, eu consigo fazer um produto gostoso também e vou tentar fazer isso". E aí eu fui lá na biblioteca pesquisar no Google como fazer trufa de chocolate, foi assim que eu aprendi a fazer. E né, comprei algumas coisas, fiz uns testes em casa e levei para algumas pessoas da faculdade ali experimentar e me dar um feedback se tinha gostado, se não tinha gostado, e eu comecei a fazer isso para vender. Então essa foi a minha rotina, assim, os últimos 4 anos da faculdade, a minha rotina foi essa, eu fazia e eu encarei como um trabalho mesmo, então eu fazia sábado e domingo, era o dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite,
na fabricação, digamos assim. E aí eu ia para a faculdade, levava junto comigo, e nos intervalos das aulas eu batia de porta em porta na faculdade inteira, oferecendo para vender. E esses dias eu parei para lembrar de tudo isso, assim, desse momento da minha vida, e eu comecei a entender quanto eu aprendi lá de coisas que eu uso hoje, sabe, foi o meu primeiro contato com venda, né, você a gente talvez chegue nesse ponto se eu não demorar muito para contar a história, mas hoje a gente Mas tá acaba trabalhando interessante. muito com a venda, né, dentro do consultório, na clínica, e na verdade lá foi o meu primeiro contato. E eu não tinha nem um décimo da mentalidade que eu tenho hoje lá atrás. Lá foi uma questão de sobrevivência, literalmente, né, foi uma questão de pura sobrevivência. Essa história você não sabia, né. Quase ninguém sabe, tá, Felipe. Eu acho que Elô, posso contar talvez na nos dedos de uma mão quem conhece essa história. Elô, você não faz ideia, cara, como muitas coisas faz sentido pra mim agora. Gente, não é, nada é à toa, Elô. É, Nada é à toa. Isso é uma parte, assim, acho que 10 minutos aqui que você contou dessa eu história resumi que, bastante coisa aqui. assim, eu imagino que, e conhecendo você hoje, sabe, a garra que você tem, a gente brinca às vezes nas reuniões, né, de que eu não, você fala uns sonhos assim que eu falo assim, meu Deus, onde que será que ela tirou isso daqui, meu? E as coisas acontecem de uma forma, isso explica muita coisa pra mim. É, Não, porque, e que ne privilégio, nesse viu, de momento ali da conhecer, e que privilégio de conhecer essa história, viu, Lô? Porque de coração, eu acredito que essa Heloíse moldou quem você é hoje. com certeza. Passar isso, meu, durante esse período, acho não, tenho certeza que não foi algo fácil, nem simples, muito menos, né, simples. E assumir ali, pô, meu, que legal, assim, a pessoa, né, de você se moldar no fogo mesmo, passar isso. E, cara, que legal que vocês ainda estão juntos, né, para contar essa história. E estão É, construindo muita coisa ainda, né, cara? Que legal. Pô, ele parabéns, tem de coração. mais de 15 anos, é bastante tempo. Tem Nós nos muito tempo, conhecemos é? em 2009, e aí isso aconteceu logo na sequência ali. Que legal, Elo. Pô, Mas, poxa, que foi assim um bacana. momento que eu aprendi na pele a resiliência, né, de você realmente colocar um objetivo e fazer o que né, acreditar nele e fazer o que for necessário para chegar lá, enxergar as oportunidades. Não, e Não de não desistir, porque desistir, né? assim, talvez por isso que hoje eu consigo, eh, dormir quando eu sei que as coisas estão instáveis, porque claro que a gente fica, né, preocupada, ansiosa com as coisas quando as coisas estão instáveis, mas eu já passei por isso numa situação muito mais difícil, no sentido de ter só o que eu só tinha o que era suficiente para o dia, cada dia era um novo dia. Não tinha como contar com nada, dependia e na verdade dependia só de nós, né, o meu esposo na época pegou mais trabalho, então ele era professor, ele começou a dar aula 3 turnos, então foi muito difícil também, isso cobrou um preço alto também dele em termos de saúde, assim, graças a Deus a gente conseguiu mudar isso depois, e e eu e eu vivi essa loucura ali. Mas o que eu estava te falando antes em relação à parte de venda, né, eu gostaria que eu tivesse um pouquinho da mentalidade que eu tenho hoje lá atrás, porque se eu tivesse tido isso, eu acredito que quando eu terminei a faculdade eu nem teria deixado de lado esse negócio, porque eu acabei construindo eu construí uma marca, eu criei um site, colocava fotos, era um blog na época, assim, né, Na mas época era blog, é. fotos eu aprendi, além dessa questão da resiliência, né, eu aprendi a não ter vergonha de oferecer algo que eu tinha para as pessoas, porque foi uma necessidade, eu tive que aprender isso, porque eu não sabia, na minha família nunca aprendi a fazer isso. E eu aprendi a personalizar o que eu tinha para oferecer para o que a pessoa estava buscando, né. Eu lembro direitinho que tinha uma colega minha de faculdade que um dia eu fui oferecer para ela, e ela falou assim: "Elô, eu não posso, porque eu tenho intolerância à lactose". Aí eu podia ter simplesmente falado: "Ah, não, ok, tudo bem".
eu falei pra ela: "Não, mas então eu vou fazer uma trufa pra você, que você é intolerante à lactose, eu vou fazer uma trufa pra você, que sabor que você gostaria de experimentar?". E aí eu fui atrás de aprender como fazer um negócio sem sem lactose, entendeu, que eu não Sem fazia a menor ideia. lactose. Então eu fiz isso para as pessoas que tinham intolerância à lactose, eu fiz isso para as pessoas que tinham intolerância ao glúten, pra quem era diabético. Hoje isso é muito comum, mas a gente tá falando de 15 anos atrás, né, então eu fui adaptando o que eu tinha para o que as pessoas precisavam. Eu aprendi a valorizar o meu produto, a valorizar o meu trabalho, então eu nunca abri mão de fazer, eu só comprava matéria-prima de primeira qualidade, eu nunca abri mão disso ao longo de todo o tempo que eu fiz, então eu aprendi que eu podia vender a minha trufa mais caro do que a outra pessoa que vendia, porque eu tinha mais qualidade, porque eu fazia essa personalização, porque eu fazia entrega, então porque ao longo do tempo foi crescendo, e aí o que que aconteceu? Eu comecei a fidelizar pessoas. Até chegar um momento que, em vez de eu ter que ficar só batendo de porta em porta, eu já tinha encomenda, eu já tinha uma previsibilidade ali de entrada, já tinha pessoas que realmente acabavam fazendo encomendas nas datas comemorativas, né, então eu aprendi na marra muita coisa do que eu uso hoje. E eu poderia muito bem ter continuado esse negócio depois que eu me formei, mas como na minha cabeça era só assim, era só para eu sobreviver naquele momento, né, então eu tentei ensinar uma outra pessoa depois que eu me formei a fazer o que eu fazia, era uma estudante de medicina também que tinha um histórico, assim, de dificuldade também, e eu tentei ensinar ela, passei toda a minha rede de clientes para ela e ela acabou não Não dando foi adiante. continuidade. Eu tentei deixar o o legado ali, mas não deu certo. Mas Mas é, Elô, que foi muito bacana conhecer essa inspirador. história, porque na verdade isso moldou muito da construção da Heloíse de hoje, né? Apesar de você não ter continuado o negócio em si, mas é muito do que o que você faz hoje com os seus pacientes, né? Sim. Que na verdade Muito. ficou esquecido também por muitos anos, né, porque depois que eu me formei, eu fui trabalhar como a maioria dos médicos vão, na rede pública, fazer ir pra fui para eu fui inicialmente só para trabalhar em posto de saúde, na atenção primária, só que quando eu me formei eu tinha dívidas para pagar, que eu acabei contraindo ao longo do tempo ali, algumas formais, outras informais, de pessoas que me emprestaram dinheiro, enfim. Então, eu acabei não indo fazer uma residência, que na época eu até ia fazer residência em medicina de família e comunidade mesmo, mas acabei não indo por conta do financeiro, eu precisava realmente trabalhar e ganhar um pouco mais para conseguir pagar as coisas que eu tinha para pagar. E eu acabei indo, mudei de cidade, porque em Floripa era muito difícil de entrar no mercado lá, então fui trabalhar em cidade pequena, e aí eu me deparei com uma outra realidade, né, eu fiz a minha formação dentro de um serviço de atenção primária de excelência, e eu fui trabalhar numa cidade pequena de interior, sem estrutura, sem muito recurso, sem tudo aquilo que eu tinha visto ali, que eu tinha me encantado. E eu tinha dito quando eu me formei que eu nunca mais ia fazer plantão na minha vida. A primeira a primeira coisa que eu fiz quando eu não fiz formatura, até porque eu não tinha dinheiro para fazer e eu precisava começar a trabalhar o quanto antes, então eu fiz a colação em gabinete, porque era final do ano e eu queria tentar pegar meu carimbo antes do Natal para poder já começar a trabalhar Começar a Natal e Ano atuar. Novo. Aí eu consegui o meu carimbo entre o Natal e o Ano Novo, e aí meu primeiro trabalho foi um plantão de Ano Novo, de girar de Ano Novo, Para atendendo bebê. começar. Então foi ali que eu E quanto comecei. tempo você ficou dando plantão, Elô? Ah, Felipe, eu fiquei bastante tempo, deixa eu ver quando foi que eu saí do E hospital. aí nessa época o Léo mudou com você para cidade pequena. Ele foi indo junto comigo, né, foi uma necessidade nossa, mas ele topou ir junto. Eu parei de dar plantão em 2022, eu acho, ou 23. Eu sou um pouco perdida em datas, tá, mas 2019 eu entrei num outro hospital, 21, eu acho No que foi final da pandemia, 23, então. porque eu peguei a pandemia toda num hospital. Então, e aí quando eu fui realmente para o mercado de trabalho, ali na atenção primária, eu comecei a me frustrar muito com aquilo que eu tinha decidido fazer da minha vida, porque eu vi que eu não conseguia de fato ajudar os meus pacientes da forma que eu gostaria, né, que eu não tinha recurso, era aquelas consultas que tinha que fazer consulta em 5 minutos, em 10 minutos, eu não conseguia fazer as coisas que eu gostaria de fazer.
E eu via que, claro, tem outros fatores, tem a questão social também das pessoas que a gente atende, que acaba limitando muitas vezes o acesso a tratamentos, mas eu via que eu não conseguia ajudar as pessoas. E eu comecei a ficar muito frustrada com isso, porque eu atendia uma pessoa hoje, semana que vem ela estava na minha frente exatamente com a mesma queixa, na outra semana, na outra semana, na outra semana, e eu via que eu não conseguia mais ajudar. Eu estava tentando dar o meu melhor, porque eu sempre fui essa pessoa de fazer o melhor que eu podia nas condições que eu tivesse, mas eu não estava conseguindo ajudar. Isso começou a me frustrar como profissional, como pessoa, começou a me consumir muito. Nessa época eu acabei começando a fazer tudo plantão em paralelo, né, porque não conseguia me manter só com isso, então eu acabei começando a fazer plantão, que eu disse que eu nunca mais ia fazer na vida. Eu aprendi a nunca falar nunca, tá. E e aí depois de alguns anos que eu fiquei na atenção primária, acho que depois de uns 5 ou 6 anos, eu acabei decidindo sair da atenção primária e eu fui fazer algo que, além dos plantões, que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida, que era trabalhar no ambiente hospitalar, porque realmente, como eu te contei, era uma coisa que não me atraía. Eu estava querendo muito sair da cidade que eu estava trabalhando, que já era aqui no Rio Grande do Sul, acabei mudando Eu pra ia te perguntar que cidade que era. eu estava em Roque Gonzales, aqui no Rio Grande do Sul, uma cidade de 13.000 e poucos habitantes, uma cidade muito pequena. E Pequenininha. foi assim, antes dessa cidade, eu trabalhei 1 ano em Santa Catarina, numa cidade que chama Presidente Getúlio. E lá estava muito difícil, então, um pouco por eu ser recém-formada, mas assim, estava muito difícil o trabalho, não só o trabalho em si, mas assim, a rotina era muito desgastante. Eu atendia uma área muito grande de pessoas, era 4.000 pessoas para minha área, quando na época era recomendado 2.500 por médico, então assim, era quase o dobro. E aí eu tinha que fazer plantão junto, que era algo que eu não gostava de fazer, então assim, estava muito difícil lá e eu queria muito sair dessa cidade. E aí tinha um veterano meu da faculdade, que eu estava num grupo ali da faculdade, que mandou uma mensagem: "Ó, eu tô saindo dessa cidade aqui", que era aqui no Rio Grande do Sul, né, essa que eu te falei. "Tô saindo dessa cidade aqui para fazer a residência, se alguém quiser tem uma vaga aqui, paga tanto, funciona assim", e jogou lá. E eu estava querendo sair daquela cidade, e aí para ajudar, a casa que a gente morava era alocada e o proprietário vendeu a casa, deu prazo de 30 dias pra gente sair. Essa cidade na época ela tinha uns 14.000 habitantes. E a gente não conseguia encontrar outro lugar para morar. Simplesmente não conseguia encontrar, não tinha prédio, era só casa e não achava lugar para morar. Sei que faltava uma semana pra gente sair da casa, o pessoal da imobiliária pressionando. Eu falei: "Quer saber? Vamos lá ver essa cidade, vamos lá, vou trabalhar 1 ano, depois a gente vê o que que faz da vida". Aí a gente veio de carro aqui para o Rio Grande do Sul, eram acho que 12, 13 horas de viagem. Veio, conversou com o pessoal da Secretaria de Saúde ali e tal, e na outra semana eu vim de mudança. E era isso, era assim: "Ah, vou trabalhar 1 ano e vou embora". Só que eu estava sem perspectiva do que fazer da vida como médica. Então, assim, como eu estava me frustrando com a área que eu queria fazer, eu acabei ficando numa inércia por muito tempo. Eu não fui fazer outra coisa, porque eu não sabia que outra coisa eu queria fazer, né, então eu não fui fazer uma residência, porque eu começava a estudar para residência, mas daí eu não tinha um objetivo claro, a verdade é essa. Eu não sabia o que eu queria fazer, quando você não sabe para onde você está indo, você não se movimenta para chegar lá. E eu acabei ficando naquela inércia, trabalhando, 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 e fiquei 5 anos ali nessa cidade. E aí quando eu decidi que eu ia sair, eu comecei a estudar, falei: "Ah, eu vou começar a estudar e vou fazer residência em alguma coisa, não quero saber no que, até o final do ano eu decido". Aí comecei a estudar de verdade mesmo, assim, já com mais determinação de realmente fazer isso. E quando chegou no mais para o final do ano, ali em setembro, o diretor de um hospital que eu fazia plantão aqui próximo, que era Cerro Largo, me chamou para trabalhar com eles, me chamou para assumir o No hospital. hospital. O médico que estava lá estava saindo, ele me chamou para assumir. E aí, né, quando você não sabe para que caminho tá indo, qualquer caminho serve. Então eu não queria mais estar onde eu estava, surgiu essa oportunidade, eu fui. Então fui aí que eu te falei que fui fazer uma coisa que eu nunca, de verdade, nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida, que eu assumi um hospital. Era uma cidade já um pouquinho maior, de uns 15.000 habitantes, acho que era uns 15.000. E eu assumi a rotina de emergência de segunda a sexta, das 7 às 19. Então, assim, era o turno, o dia inteiro era minha responsabilidade. Eu ainda fazia alguns plantões noturnos e mais a rotina de enfermaria. Então, eu era responsável por praticamente todos os pacientes que internavam no hospital.
tinha que passar visita todo dia, inclusive sábado e domingo. Então ali a minha saúde já não estava tão boa nesse momento, porque eu estava já há muitos anos nessa rotina de trabalho com plantões, muito desgastante. E ali, quando eu fui para lá, eu comecei a trabalhar no dia do meu aniversário nesse hospital, 19 de setembro de 2019. Foi o meu primeiro dia de trabalho. E logo veio a pandemia, né? Comecinho de 2020 veio a pandemia. Então, quando eu assumi esse hospital, eu tinha a ideia de dividir o meu turno com outro colega. Não, eu vou assumir sozinha, mas eu vou buscar um colega para dividir. Um fica de manhã, outro fica à tarde, para não ficar tão puxado. Só que aí veio a pandemia e foi literalmente impossível conseguir fazer isso. Não tinha quem arranjar para dividir. Então eu acabei ficando a pandemia inteira sozinha nesse trabalho ali no hospital. Tinham outros médicos que atendiam no hospital, mas que faziam mais internações particulares, um ou outro paciente que era do consultório deles ali, que internava para o SUS, mas a maioria dos pacientes ficavam sob minha responsabilidade. Então ali foi um outro grau de desafio, né? Algo que acho que tu já deve ter conversado com muitos médicos que te falaram que é algo que não tinha como a gente estar preparado para aquilo, ninguém nunca imaginou que ia ter que passar pelo que a gente passou. Então foi um outro nível de desafio ali. E eu Foi imagino o desafio anos, desculpa, adicional anos. por ser uma coisa que você não queria, por ser uma cidade pequena, ou seja, todo mundo conhece todo mundo. Ou seja, todo mundo que estava ali no hospital era importante para a cidade. E uma médica cuidando de tudo isso sozinha, né? É. Então, durante esse período, eu comecei a atender desde o começo lá eu atendia um pouquinho de consultório particular, assim, fora de horário, mas era algo muito pontual, era mais atendimento de convênio, era mais para complementar um pouco ali a renda, né? Não fazia muita coisa. Então foi basicamente ali, eu praticamente morava dentro do hospital, principalmente quando veio a pandemia, como os pacientes que estavam internados eram quase todos minha responsabilidade, qualquer intercorrência que tivesse, eu tinha que estar lá. Então eu morava na frente do hospital, era só atravessar, tinha uma praça na frente, era só atravessar a praça. E era madrugada, era final de semana, não importa, eu praticamente morava dentro do hospital, né? Eu não conseguia sair para lugar nenhum. Porque É, toda vez porque que eu quisesse sair, eu não recebia por hora de plantão, eu recebia um valor fixo por mês, então se eu quisesse sair, eu tinha que contratar um outro colega para ficar no meu lugar e pagar ele. E era muito difícil conseguir colega para cobrir, assim, era complicado demais. Então era muito difícil sair para viajar, para fazer um curso, para fazer alguma coisa. Por um lado, a pandemia nesse lado me ajudou, porque foi a época que tudo ficou muito mais no digital. Então eu consegui começar a estudar algumas outras coisas, mesmo sem sair de casa, né? Então foi onde que eu comecei a minha mudança para o que eu faço hoje. Mas foi um período assim muito foi nesse desafiador. hospital que você conheceu o Tauã? Foi nesse hospital que eu conheci o Tauan. Conta aí como foi essa história. Então, o Tauan tinha ido, ele foi morar nessa cidade por um período muito curto de tempo, alguns meses só. E aí Ele depois era do exército ainda na época? é, não, ele já tinha saído, eu acho, do Já? exército, aí ele já morava aqui, eu não sei qual foi o roteiro que ele fez aqui também. Mas enfim, ele tava em plantões, né? Ele já estava, acho que trabalhando em UTIs e fazia alguns plantões em hospitais da região. E na época eu estava como diretora desse hospital, então ele fazia alguns plantões lá, a gente tinha se cruzado alguma outra vez de corredor, trocado alguma conversa ali mais superficial. E teve um dia que eu estava na emergência, eu não lembro se foi um fim de semana ou se era um plantão para ele estar lá, ou era fim de semana ou era noite, né, porque durante o dia era só eu. Então eu não sei se era, eu acho que era num dia à noite que eu terminei o meu turno que seria às 19, mas eu continuei com uma paciente que eu tinha lá. E era uma paciente que eu não estava conseguindo pegar acesso nela, pegar a veia, né, eu não estava conseguindo pegar nenhum acesso central, era uma paciente que estava muito difícil. E eu sabia que ele trabalhava em UTI, e veio, cara, me dar uma ajuda, né, porque ele fazia isso todo dia, várias vezes por dia, eu falei: "Vem cá, me ajuda", e ele me ajudou. E a gente começou a conversar um pouco mais, e olha só que coisa doida. Nessa época, como eu te falei, a minha saúde já estava muito debilitada. Então, assim, eu já estava num grau de exaustão física e mental muito grande. Eu não tinha, até porque eu não tinha tempo para nada, então eu não fazia atividade física, eu me alimentava muito mal, eu tinha, né, um grau de privação de sono muito alto, estava extremamente sarcopênica, minha imunidade estava muito debilitada, eu ficava doente com qualquer coisa.
Então eu já não estava legal. E eu comecei a estudar, só que o que acontecia? Eu fazia exame e estava tudo normal, né? Então, cada 6 meses eu fazia exame de sangue rezando para vir alguma coisa. Eu falava, pelo amor de Deus, que eu tenho, sabe? Uma anemia, um problema de tireoide, alguma coisa eu tinha que ter para justificar o que eu estava sentindo. Era um grau de fadiga muito intenso. Eu era muito, muito cansada. E tanto que como eu passava a visita no hospital, eu passava a visita de manhã, cedinho, e às 4 horas da tarde. Quando eu chegava para passar a visita nos pacientes internados às 4 horas da tarde, eu tinha dificuldade de raciocinar, de pensar o que que eu precisava fazer para o paciente, assim, eu fazia um esforço muito grande para conseguir Caramba. trabalhar. E eu vi que estava não afetando só a mim, mas até a minha conduta como médica, né, e eu comecei a ficar muito preocupada com isso. Fora, né, a parte de relacionamento em casa, conjugal também, porque eu estava sempre muito exausta. Então eu comecei a estudar, tentar estudar para descobrir o que estava acontecendo comigo, na verdade. Eu comecei a fazer um curso online, o primeiro curso que eu fiz foi um curso de nutrição funcional, fora da medicina convencional, assim. E dali eu fui fazendo vários cursos de medicina funcional, de ortomolecular, de tudo que tu pode imaginar. E na época que eu conheci o Taô, já tinha feito alguns desses cursos, já tinha começado, eu já estava começando a melhorar um pouco, porque eu já estava aplicando algumas coisas em mim, principalmente de suplementação, enfim. E o Taô também estava fazendo alguns cursos nessa área. Então a gente começou a conversar ali de corredor e a gente tinha, né, ideias parecidas ali em relação ao que a gente estava buscando agregar a medicina convencional, porque o que eu vejo muito hoje são extremos, né? Ou a pessoa é da medicina convencional, ou ela é da medicina integrativa e as pessoas não se conversam, são dois extremos. Na verdade, não é isso. A gente tem que pegar o melhor que existe dentro de cada área e buscar levar esse melhor para o paciente. Então, a gente estava nessa trajetória e na época tinha alguns cursos que eu queria fazer que eu não conseguia, seja porque precisava me deslocar, seja porque eu não tinha dinheiro mesmo para comprar o curso, né, que era tudo muito contado. E o Tauê já estava fazendo alguns desses cursos que eu estava querendo fazer. Então, no fim, assim, e a gente não sabia que um estava fazendo o mesmo curso que o outro. Então, assim, quando ele estava terminando um curso, eu estava começando e a gente começou a se conversar e descobriu que a gente estava fazendo o mesmo curso. Então, foi uma coisa muito, Legal. muito maluca. E isso eu vejo muito eh, isso é uma coisa que eu vejo nos médicos hoje, como tu falou antes, eu sou mentora de médicos hoje, então eu ensino outros médicos a fazer o que a gente faz, e foi algo que surgiu de forma natural, no sentido de que o que que aconteceu? Eu fiz muitos cursos, muitas formações, especializações e pós, e comecei minha vida no consultório particular, né. E aí depois encontrei com o Tauan, não sei se a gente vai entrar nessa história porque você já sabe. E a gente começou a trabalhar junto. E a gente começou a dar certo, né, no consultório, e prosperar e tal. E aí muitos colegas que de repente tinham feito os mesmos cursos que eu, quando a gente se encontrava de novo e perguntava como é que estão as coisas, eu via que as pessoas estavam estagnadas no mesmo lugar e não tinham colocado absolutamente nada em prática do que elas tinham aprendido enquanto a gente estava fazendo. E aí surgiu essa coisa das pessoas começarem a pedir para a gente ensinar como que a gente tinha conseguido pegar aquela coisa teórica, aquele conhecimento teórico, e colocar em prática e fazer dar certo realmente no consultório. Mas o que eu vejo que falta muito nos médicos hoje é coragem. É coragem de tomar a decisão e fazer. Porque, e assim, e entender que é preciso investir para você adquirir um conhecimento e chegar onde você quer chegar, as coisas não caem do céu, né. Então na época que eu comecei a fazer esses cursos, eu não tinha dinheiro para fazer o curso. O primeiro curso que eu comprei, eu lembro direitinho, o curso mais caro, assim, que eu comprei era 7.900 e eu parcelei ele em 10 vezes e eu não tinha dinheiro nem para pagar a primeira parcela. Mas eu pensei: "Poxa, eu tenho 30 dias para começar a assistir o curso, colocar alguma coisa em prática e ganhar R$ 790 para pagar a primeira parcela, eu vou fazer". A minha mentalidade sempre foi essa, né, eu nunca esperei ter para depois fazer alguma coisa, eu sempre decidi e fui atrás de fazer acontecer. Isso eu vejo que falta muito nos médicos hoje, né, de ter essa mentalidade de fazer acontecer, porque na pior das hipóteses, o que que podia dar errado? Eu ter que dar um plantão a mais e, né, já tá ferrada mesmo? Que que era um plantão a mais. Então eu fui atrás de realmente mudar a minha realidade e eu vejo que essa mentalidade é muito importante para conseguir evoluir em qualquer área da vida, não só na medicina, né. Oi, Lô, que Falei legal bastante, né, Felipe? essa. Hã? Falei bastante agora.
Não, mas eu quero você aqui para falar mesmo, mulher. Tá doida? Mas assim, é muito legal conhecer essa jornada. Mas antes de eu fazer essa pergunta que eu ia fazer para você agora, eu queria fazer uma outra pergunta. Assim, nesse período todo que você ficou entre sair da faculdade e ir ao hospital ali, mudança de cidade e tal, quando a gente fala em ponto de inflexão, foi algo que, assim, mudou uma chave em você e que fez você pensar de maneira diferente para ter uma atitude diferente. Na sua opinião, o que que foi assim que aconteceu, talvez? Teve algum ponto ou você foi meio que seguindo mesmo uma jornada, como você falou, sem saber muito bem o que ia acontecer, então você ia aceitando o que ia acontecendo? Conhecendo você, eu acho que não é aceitar. Eu acho que tem alguma coisa a mais aí que teve que fez isso, um estalo. Quando eu porque como eu te falei, quando eu comecei a estudar outras coisas, foi no sentido de me tratar mesmo, assim, de buscar melhorar a minha saúde, a do meu esposo também. Então, inicialmente foi isso que me motivou, né. A partir do momento que eu comecei e aí acontece algo que, assim, depois que você vê uma coisa, você não consegue desver, né. Depois que você sabe uma coisa, você não tem como não saber. Você sabe, então eu sabia que eu podia melhorar a vida das outras pessoas também, eu sabia que eu podia melhorar a vida dos meus pacientes muito mais do que eu estava, dentro só da medicina convencional tratando doenças, que esse é o grande foco da medicina convencional, é só tratar doenças, só tratar sintomas. E eu comecei a entender que tinha mais coisa por trás, eu comecei a entender que a gente precisava olhar para suplementação nutricional, eu comecei a entender que a gente precisava olhar para a parte hormonal, que a gente precisava olhar para a parte metabólica. Então eu comecei a entender que tinha mais coisa por trás daquilo que eu fazia e aí não tinha como eu não querer levar isso para as outras pessoas. Então eu comecei a aplicar o que eu tinha aprendido comigo, o que eu tinha aplicado em mim, no meu esposo, em pessoas próximas ali da minha família, e comecei a tentar levar isso para os meus pacientes. É claro que eu não conseguia fazer isso numa consulta de convênio de 5 a 10 minutos, então eu me vi obrigada, né, nesse sentido, assim, de buscar ir para medicina particular. Então eu atendia na época e aí aqui tem outro ponto, eu já vou chegar no ponto de inflexão, mas só para não esquecer de comentar isso. Tem um outro ponto aqui que Vamos lá. eu vejo como muito importante. Eu vejo muitos médicos, querendo esperar pelo perfeito, pelas condições perfeitas para começar. Eu escuto muito: "Ah, porque na minha cidade as pessoas não pagam uma consulta particular. Ah, porque eu não tenho estrutura. Ah, porque meu consultório não sei o quê. Ah, um monte de desculpa, pra ser bem honesta, é um monte de desculpa, porque eu comecei em condições completamente desfavoráveis. Eu trabalhava numa cidade super pequena, de 14, 15 mil habitantes. O consultório que eu atendia era uma sala que eu locava dentro da emergência do hospital. Assim, o meu paciente que vinha para uma consulta particular inicialmente, ele tinha que ficar sentado na emergência do hospital esperando para ser atendido. Tem ideia do caos que é isso? É nada confortável. E E ele tá aí pagando para isso ainda. Exato. Então, assim, não tem essa de ter que esperar o perfeito para começar, a gente precisa começar, porque mesmo nessas condições, eu conseguia ajudar as pessoas, porque o nosso grande propósito é esse, a gente precisa ser bem remunerado, precisa, mas isso é só uma consequência de tudo que a gente faz, do posicionamento, né, da transformação que a gente gera, do resultado que a gente entrega, mas a gente tem uma missão de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas, e eu via que mesmo dentro daquelas condições eu conseguia ajudar de alguma forma, então eu fui fazendo. No começo era só eu que fazia tudo, e eu nunca tive essa visão de a minha experiência lá da questão das trufas que eu te contei, mas era muito limitada, não tinha uma visão de empreendedora, uma visão de negócio, então no início eu fazia tudo, eu atendia, eu fazia eu cobrava, eu prescrevia, eu fazia nota fiscal, eu fazia as aplicações sozinha. Mas eu não tenho enfermeira", eu também não tinha, eu atendia o paciente, fazia a aplicação intramuscular no consultório, fazia o implante, eu fazia tudo sozinha. Então não tem desculpa para começar, a gente precisa eu digo sempre que a gente precisa entregar o nosso melhor sempre com as condições que a gente tem no momento, mas o nosso melhor nem sempre vai ser o perfeito, e a gente não pode esperar o perfeito para começar. Então essa foi uma grande lição que eu tirei de toda a minha história, que eu vejo que que falta essa mentalidade nos médicos hoje, né, Demais. eu acabei construindo ela ali dentro das necessidades do momento. Mas o grande ponto de inflexão que me fez decidir, assim,
eu não quero mais isso aqui para minha vida, eu quero seguir para outro caminho, né? Eu não quero mais essa vida de hospital, essa vida de desgaste, essa vida de privação de sono, de excesso de trabalho. Eu não quero mais isso para minha vida. Foi quando a minha saúde chegou num extremo, porque aí eu já estava fazendo as duas coisas em paralelo. Então eu já tinha toda essa carga ali do hospital e e eu estava estudando muito. Eu tinha aula literalmente todas as noites e todos os finais de semana. Eu já não fazia mais plantão noturno, então eu acabei ficando só na rotina do dia. Eu estava estudando muito e eu estava atendendo os pacientes ali em paralelo, então eu estava somando as cargas de trabalho ali, estava assim absurdo para mim. Eu acordava às 5 horas da manhã e ia parar 11 horas da noite. Então eu cheguei num ponto que eu realmente eu quase entrei num burnout. Eu consegui enxergar quando estava no quase, né? Graças a Deus eu consegui mudar a minha trajetória antes de chegar lá. Mas eu sou você sabe que sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, assim, no geral, e eu comecei a ter crise de ansiedade, assim. Eu tive duas crises, assim, quase de pânico mesmo. Uma vez quando eu estava em casa e uma vez quando eu estava no trabalho. Então aquilo me ligou um alerta vermelho, assim, muito grande, assim, isso aqui não sou eu, isso aqui não me pertence, eu não sou assim, né? Alguma coisa está muito errada e se eu não mudar, as coisas não vão dar certo. Então esse foi o meu ponto de inflexão. Infelizmente eu tive que chegar quase no fundo do poço para conseguir sair, né? Mas esse foi o meu primeiro ponto de inflexão, de decidir que eu ia mudar. E aí, a partir desse momento, eu realmente entendi que para eu prosperar na área que eu estava buscando realmente, porque eu me identifiquei muito com essa parte da medicina, né? De realmente conseguir transformar a vida das pessoas. Então, se eu quisesse prosperar aquilo, eu precisava abrir espaço para aquilo crescer. E eu precisava de tempo, eu precisava de energia para conseguir fazer aquilo dar certo. E eu vi que eu não adiantava eu querer fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que eu ia precisar dar um passo que eu não estava preparada para dar, nem mentalmente, psicologicamente, muito menos financeiramente, já que a gente está no podcast aqui de finanças. Assim, eu era aquela pessoa que eu não tinha controle financeiro nenhum, eu não tinha reserva financeira nenhuma, não tinha bens, não tinha investimento, não tinha nada. Era um dia vivendo um dia atrás do Era outro. você e por você mesmo, né? E assim, eu não sabia quanto que eu ganhava, quanto que saía, com o que que eu gastava, eu não sabia nada. Principalmente nessa época que eu estava trabalhando tanto, que eu até comecei a juntar uma grana ali do consultório particular, mas eu não sabia nem quanto que eu estava recebendo, né? Eu sei que a única coisa que eu sei é que num período de 2 meses eu paguei um empréstimo de 200 mil que eu tinha. Então, foi isso que sobrou daquilo que eu consegui começar a fazer. Mas eu não faço a menor ideia de como que as coisas estavam. E eu não estava programada para largar o meu salário fixo para ir para um consultório, algo completamente instável, imprevisível, e depender só de mim, né? Porque ali eu tinha algo fixo e eu precisava largar aquilo, deixar aquilo ir para conseguir fazer isso aqui dar certo. Então eu tive essa visão, eu tive essa percepção de que não tinha como eu manter as duas coisas ao mesmo tempo e que se eu quisesse fazer aquilo dar certo, eu ia ter que dar espaço. Então é muito de você realmente, aquilo que eu comentei antes, de você ter um objetivo, acreditar nele com todas as suas forças e não ter plano B. O plano B é fazer o plano A dar certo. Então eu decidi que eu ia fazer isso, eu não queria deixar o hospital na mão, porque eu tinha um relacionamento muito bom com eles, então eu planejei na minha cabeça inicialmente que eu ia fazer uma transição de mais ou menos uns 6 meses, e nesse período eu ia começar a procurar outro colega para me substituir, para daí eu conseguir sair do hospital. Mas ao longo passou ali acho que uns 2 ou 3 meses no máximo. E nessa época foi nessa época que eu estava nesse nesse conflito existencial aí que eu me reconectei com o Tauan, que a gente ficou muito tempo sem ter contato e a gente acabou se encontrando novamente e ele estava se mudando aqui de Santa Rosa, que é onde eu tô morando hoje, porque a Marina tinha passado na faculdade e ele tinha a clínica aqui e ele precisava de alguém para trabalhar aqui com ele e ele me chamou para trabalhar com ele, porque a gente estava trabalhando exatamente na mesma coisa, na mesma área. E aí eu topei, vim com ele, mas eu ainda estava nessa, assim, eu tinha decidido que eu ia mudar, mas eu ainda estava tentando conciliar as duas coisas e tentando fazer um desmame progressivo, digamos assim. E,
E as coisas não estavam fluindo desse jeito, porque quando você tá focada numa coisa, você não tá focada na outra, né? Então as coisas não estavam fluindo. E aí chegou um momento que eu vi que não dava para esperar, que eu falei assim, e aí eu coloquei um prazo, que foi assim, daqui um mês. Daqui um, e aí o Tauan também ele motiva, né? Então ele teve um dedinho dele aí nesse sentido de me dar essa, acho que de encorajar, de que realmente eu era o caminho fazer isso, né? Era uma coisa que eu estava enxergando que eu precisava fazer, mas ele também reforçou isso. E aí eu coloquei um prazo, ó, até o final do mês que vem eu vou me mudar daqui, vou sair do hospital e vou me mudar. E olha como é muito, a vida é muito doida, né? Quando a gente realmente coloca o propósito nesse sentido assim de é isso aqui que tem que dar certo, não tem outra alternativa, não tem plano B, as coisas começaram a fluir. Eu passei 3 anos tentando encontrar um médico para dividir um turno comigo e eu não conseguia. Em questão de um mês, eu encontrei 2 médicos que eu consegui passar toda a função que eu tinha no hospital para eles e eles assumiram o hospital. Então, na verdade, o que eu fazia sozinha, eles dividiram. Mas eu consegui 2 colegas para me substituir ali, o hospital não ficar na mão e eu consegui sair. E aí mudei aqui para Santa Rosa, que é onde eu tô até hoje. Oi, Lu, que história, meu. A gente vai ter que marcar outro dia para você Pois continuar é, contando senão a daí para conversa vai frente. Mas longe. olha, teve algumas coisas que para mim fizeram muito sentido. E que privilégio, viu, conhecer essa parte da sua vida da sua faculdade, de tudo que vocês passaram. Pô, parabéns, viu? Parabéns. Mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu percebo que foi, ela fez parte da sua história várias vezes, que é você entender o cenário e assumir graus de riscos que você estava disposta a pagar um preço. Uhum, E, cara, sem dúvida, o empreendedor, principalmente na área da medicina, e você deu algumas sugestões de médicos, né, que você percebe que eles não têm essa características, porque eles não querem assumir determinados riscos. E o, o que a gente aprende com a sua jornada é que o conforto, ele provém do desconforto. É, literalmente, parece uma frase piegas, né? Mas literalmente é isso, né? O que você queria, você pagou o preço necessário e até hoje, conhecendo vocês, né? Vocês são muito disciplinados, no que vocês se propõem a fazer, principalmente quando você tem clareza, né? Daquilo que vocês querem fazer. Um exemplo disso é a construção, né? Da casa que vocês estão aí na empreitada. Então, assim, assumir riscos que você sabe. E assim, Elo, você fala assim, eu assumi ali alguns riscos, e não é simplesmente assumir um risco por assumir, e tipo, não sei o que vai acontecer, não. Eu acho que você assumiu um risco, mas sabendo exatamente o que você faria caso alguma coisa saísse do eixo. E é normal as coisas saírem do eixo. E aí, quando você fala de não ter plano B, não sei se é isso que você pensa, mas assim, tem muita coisa que vai dar errada nessa jornada, mas que você vai se organizar e se reorganizar quantas vezes forem necessárias para você atingir o objetivo que você tem. Não é questão de mudar o plano, né? É talvez mudar, melhorar o caminho. E tem um ponto adicional a tudo isso, Elo, que você não comentou, mas que para mim faz muito sentido, que é a maturidade. Porque a Elo que se formou, na verdade não, a Elo que vendia trufa, não foi a Elo que se formou, e uhum. não foi a Elo que foi para o hospital, e não foi a Elo que assumiu aí Santa Rosa a clínica. Essa maturidade, ela vai acumulando, né? E essas experiências fizeram com certeza vocês terem os resultados que vocês têm, né? Caraca! Mas é isso, Felipe. Eu acho que uma coisa que tu falou é muito verdade. Quando a gente tem clareza, clareza acho que é a palavra-chave. E é clareza não só de onde a gente quer chegar, né? E isso Não. eu falo a Heloísa de hoje falando, porque um tempo atrás eu não tinha essa clareza. Mas é a clareza de
aonde a gente quer chegar, mas também de quem eu sou, de quais são os meus valores, do que eu tô disposta a fazer e do que eu tô disposta a não fazer para chegar onde eu quero chegar. Eu acho que esse é um ponto, assim, crucial, né, Eu essa clareza é colocaria muito uma. mais importante do que a clareza de onde eu quero chegar, na Ô, verdade. Elo, eu colocaria uma clareza a mais. Uhum, Antes dessas. Sabe do que? A clareza do que você não quer mais exato, passar. exatamente. Cara, essa é a primeira, eu acho, de todas. Cara, eu não quero mais isso daqui. E aí, foi exatamente o que você falou. As coisas você se esforçou muito por um tempo, a rotina de estudo, continuar no hospital, mantendo a sua responsabilidade, o seu compromisso com o que você tinha se comprometido, mesmo vendo que não fazia mais tanto sentido para você, né, financeiramente, talvez, mas você tinha um compromisso ali que você tinha assumido, né? E isso, como você diz, diz muito sobre os princípios e os valores que vocês têm. É, e com certeza tem muita lição aí, hein, Elo? Tem bastante coisa. A gente tinha que marcar outras vezes, Tem bastante com história. Ah, certeza. tem história aqui que acho que ninguém não Aliás, foi pra ninguém, viu? Só você que ouviu. pô, que legal. Tá vendo como a galera aqui do Eu sou, podcast é apesar de não privilegiada? parecer, eu sou uma pessoa bem reservada. Não, não. Foi uma Você é muito luta, reservada. foi uma luta Elo, eu aí lembro pra do dia que a gente se recuperar conheceu. Hã? Eu lembro do dia que a gente se conheceu. É, Foi, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que foi em março de 2024, foi no na feriado de mansão lá. Páscoa. Hã? Foi no feriado de Páscoa. Páscoa, pronto, Uhum. exatamente. Foi num evento lá em São Paulo e você e o Tauan juntos, né, ali fazendo, apresentando muito das coisas que estavam acontecendo, vocês mostrando, dando depoimentos. Eu falei, cara, quem te via fala, meu, ela já deve fazer isso há muito tempo. E agora eu tô vendo que não, você fazia pouco tempo que vocês estavam fazendo aquilo. Assim, cara, que legal. E vocês têm uma intensidade muito forte, né? Eu acho que esse é um outro ponto importante, viu, Lu? Tipo, é exatamente o que você falou. Não tem plano B, isso daqui que eu vou fazer, tô comprado com você, vamos pra lá, e é por aqui que a gente vai. Pô, isso é o que garante que vocês tenham essa constância. E você falou de períodos instáveis, né? Mas a vida é assim, né? Com A vida é certeza. assim. A vida é assim. E não vai mudar, provavelmente, porque existe essa instabilidade. Mas é bom, né? É Porque já bom. pensou se fosse a estabilidade do hospital lá que você tivesse até hoje? Quando tá muito confortável, a gente acha algo pra tirar do do conforto. Ah, isso eu tenho certeza que vocês sabem fazer muito bem. Você e o Léo, então, nem se fala. Eu nem te contei Ai, uma gente. coisa que a gente comprou um cachorro. Ah, é? Pô, que Tem uma legal. outra tem um outro lado da minha história que você não conhece, acho que ninguém sabe disso, mas quando eu era criança, eu tinha trauma de cachorro. Até a minha adolescência. Trauma, assim, ninguém sabe por Vocês que que eu compraram agora um desenvolvi. cachorro? Aham. Ninguém sabe por que que eu desenvolvi isso. E eu tinha um trauma, assim, de não conseguir chegar perto de um filhote. Se tivesse, assim, eu estivesse andando na rua, era desesperador, foi muito difícil mesmo. Trauma mesmo. Se tivesse um cachorro vindo na minha direção na rua, eu dava um jeito de atravessar a rua, entrar numa loja a qualquer custo, ficava ali trancada, era muito difícil. E aí eu consegui superar isso depois que fiz uma regressão, né? Porque eu era adolescente, foi a única coisa que resolveu. E aí hoje. Mas assim, eu também nunca virei, né? Nunca morri de amores pro cachorro, eu superei, superei o trauma. Agora a gente Mas fica com agora essa é de um ter um novo cachorro em momento. casa. Qual que Então, assim, vocês. se Como eu chama? pude mudar, qualquer um pode. Como chama, Elô? Ele vai chamar Ganesha. Como? Ganesha. Ganesha é um Ganesha. semideus da mitologia grega ali no hindu. Legal. Depois você manda uma foto pra Bom, gente. ele não tá com a gente ainda não, a gente vai pegar Não? ele em dezembro. Legal. Oi, Elô. Parabéns mais uma vez, viu? Isso. Eu já tinha uma admiração muito grande por você, pelo Léo, pelo Tauan, pela história de vocês, mas esses detalhes, de verdade, vocês tinham que falar mais sobre eles, viu? Eu sei que você e o Tauan, né? Eu não tenho muita proximidade ainda com o Léo, mas assim,
deve fazer parte de toda essa história, vocês estão há muito tempo juntos, Sim. ele vivenciou tudo isso, né? Mas essa é a parte, com certeza, mais forte da história de vocês. É o que construiu e moldou vocês. Isso é muito legal. Pô, eu tô muito feliz de você ter aberto isso aqui. Abriu a caixa preta, né, aqui, cara, que eu nem, a gente tá 2 anos juntos, eu não fazia ideia disso, de muitas dessas coisas que você contou. Muito obrigado, né, pela confiança, por partilhar isso aqui, né, parabéns por ter se desenvolvido e superado algumas dessas questões. E eu gosto muito do que da metodologia que vocês têm, vocês seguem, de fazer com vocês exatamente o que vocês pregam para os outros fazerem. A verdade de vocês é exatamente o que vocês falam. Não é só da boca para fora, sabe? E isso tem muita força, sabe, Lu? Muita força mesmo. Porque foi assim que começou, né, Felipe? Começou fazendo por mim e pelas pessoas próximas a mim, até que eu pudesse levar para outras pessoas. Então, a gente acaba trazendo, é a nossa verdade, né? Não tem Sem como ser dúvida, diferente. sem dúvida. E E isso é quem realmente muito diria, importante, porque não tem como você ser excelente em algo que você não domina. E nada melhor do que você fazer em você mesmo para dominar algo, né? Se você vai fazer para você, você vai fazer para a pessoa que você mais ama, que às vezes você considera até mais importante do que você, você vai fazer o melhor sempre. Não vai fazer algo mais ou menos. E é isso que a gente e tem uma coisa que você falou do resultado que vem é proveniente desse fazer o melhor, né? do resultado, tu diz, Financeiro mesmo. financeiro. Isso uma característica que eu acredito que está muito relacionada com a prosperidade, porque não tem como não dar certo para quem está disposto a fazer o que tem que ser feito e a dar o seu melhor. Não tem como não dar certo. A pessoa precisa ter a coragem de fazer e a resiliência para não desistir diante das dificuldades, porque as dificuldades vão acontecer. Vão É acontecer. isso que eu quero dizer quando eu digo não tem plano B, é você não desistir no primeiro obstáculo que aparece, é ter a visão lá da frente, onde você quer chegar, e às vezes, sabe que essa visão de, onde eu quero chegar, às vezes ela não é tão clara. Muitas vezes, acho que no começo foi muito isso, foi a clareza do que eu não queria, você foi perfeito na tua colocação. Muitas vezes o que me motivou mais foi a clareza do que eu não queria e não necessariamente de onde eu ia chegar com aquilo que eu estava fazendo, né, e esse foi a dor muitas vezes é uma força que impulsiona muito mais do que o sonho. Até porque, Elo, com a maturidade que você foi desenvolvendo, é por isso que eu disse que a Elo que fazia trufas não é a Elo que se formou, porque a visão, você vai caminhando, é igual uma estrada, né? Você está numa estrada escura que você não conhece, você tem uma ideia do que você quer, e por isso que eu digo que essa questão da clareza do que a gente não quer, porque isso geralmente ele é muito forte mesmo. Uhum. Essa é o que geralmente é a chama inicial. Mas aí você tem uma ideia do que vai ser. Só que conforme você começa a andar na estrada e você está com um farol ali iluminando o caminho, você vai andando, você consegue enxergar mais para frente. Só que você não consegue enxergar a estrada inteira. E aí você anda uma parte e ilumina mais à frente. Aí você anda mais uma, mas depende da gente continuar Uhum. andando, né? Sabe Então que é exatamente isso. eu tenho algumas outras lições que eu fui adquirindo da vida, que elas foram através de um outro caminho que é a bicicleta. Então, eh, eu e o Léo, a gente sempre gostou muito de pedalar, a gente fez muitas viagens de Não, 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 não. bicicleta. Você não é que vocês gostam muito. É. Vocês estão num nível bem superior a gostar muito, velho. A Gente, gente pode fazer um outro podcast para gente, contar essas não, histórias, isso tá? daí não é gostar muito, Mas velho. Vocês tinham que desgostar bastante pra gostar muito. Mas a gente já fez muita aventura. E é muito. E esses dias eu tava pensando sobre isso. Eu até fiz umas anotações, porque um dia eu ainda quero escrever um livro sobre isso, do quanto eu consegui aprender de lição de vida que hoje eu uso no mundo dos negócios a partir dessas experiências.
E uma delas foi entender que é uma frase que eu acabei moldando dali, foi entender que o sucesso, ele tá depois da próxima curva. Porque quando você tá, né, a gente fazia viagem de bicicleta, de ficar dias só na bicicleta, sem na época não tinha nem celular, GPS, nada, era mapa. Então, assim, você não sabia como que era o terreno à frente, o que que vinha. E aí tava lá subindo uma montanha de bicicleta cheia de curva e cada pedacinho você quer desistir. O corpo tá querendo fazer você desistir. E a mentalidade não é pensar lá no cume da montanha, porque se você ficar pensando em chegar lá, tá tão longe, tão distante, que é capaz de você desistir mesmo, de você achar que não vai dar conta, né, que não vai conseguir, que não vai aguentar, que você não é capaz. A mentalidade era: eu vou ir até aquela final daquela curva. E aí quando você chegava lá, eu falava: "Eu vou ir até o final da próxima curva". E assim eu ia indo até chegar no Uau, no topo da montanha. E essa é uma mentalidade que eu levei pra vida, na verdade. Você sabe onde você quer chegar, mas foca na próxima curva, porque se focar muito longe, parece tão distante, tão desafiador que pode travar. uau. É pesado isso, é forte, hein? É, Eu é vou usar, forte, é pode ter forte. certeza. Oi, Lô, conta um pouquinho pra gente aqui onde que as pessoas podem te encontrar. Fala um pouco sobre a sua mentoria também, o seu programa com a galera e su- suas mídias sociais para o pessoal te encontrar aqui. Eu tenho então um Instagram, que que isso foi algo que eu vou falar aqui para os médicos ouvirem mesmo, que tem que entender que é parte do trabalho. Porque eu, quando comecei a entrar nessa área, imagina, eu vinha do hospital, eu nem tinha rede social, eu não tinha conta no Instagram. Eu e eu sou muito reservada, eu nem queria ter, na verdade. E eu me vi, né, eu não vou dizer obrigada, porque nem eu ninguém é obrigado a nada, todo mundo faz as suas escolhas e toma as suas decisões. Mas eu entendi que estar dentro da rede social fazia parte do meu trabalho, que eu ia precisar aprender a fazer isso e lidar com isso. Então, hoje eu dedico uma parte da minha rotina para isso, menos ainda do que eu deveria em alguns momentos, mas quem quiser me encontrar é @DRA Heloíse Silvestre, Heloíse com H, SE no final, silvestre.médica. DRA Heloíse Silvestre.médica. E junto com o doutor Tauan e a doutora Paula, que é a nossa outra sócia na mentoria, nós temos essa mentoria para médicos, que como eu te falei, surgiu desse desejo de médicos ao nosso redor quererem entender o que que a gente estava fazendo de diferente para conseguir colocar em prática a teoria e fazer realmente dar certo, fazer o negócio crescer. E desde lá a gente está nessa missão que a gente escolheu também, né, uma outra missão que a gente acabou escolhendo para a vida do ensino, de educar outros médicos, muito além da parte teórica, né. Hoje a gente atua principalmente na área de emagrecimento, de terapias hormonais, de terapias injetáveis, mas a gente trabalha muito a parte do business, da mentalidade empreendedora, da mentalidade de vendas, do posicionamento, porque é isso que de fato faz dar certo, porque o conhecimento teórico qualquer médico pode conseguir, né, vai fazer um curso, vai estudar, vai ler artigo, o conhecimento teórico está aí para ser adquirido, mas como realmente fazer isso dar certo na prática é outra história, então a gente foca muito nisso. E aí é um outro desafio, né, realmente não vou dizer ensinar, mas eu falo muito que mentor é um líder, né? É liderar outras pessoas para seguir um caminho que você já seguiu e fazer com que elas consigam chegar onde elas querem chegar mais rápido do que elas conseguiriam sozinhas e mais longe do que elas conseguiriam sozinhas. E talvez evitando alguns erros que a gente teve que cometer e corrigir, né? Errar, as pessoas sempre vão acabar errando em algumas coisas, os erros são importantes para aprendizado, mas a gente consegue direcionar esse caminho. Então, Minimizar, né, os erros, inclusive, o erro é a perda, inclusive, né? exato. Muito bem, Elo. Obrigado, viu, E mais o uma Instagram vez. da mentoria, só para deixar aqui, eu acabei não falando, Claro, é Magics Mentoring, tá? Magics, Magics é o Magics com X no final. Magics, com X no final. Magics Mentor. Muito É, bacana. A gente vai colocar aqui na descrição também do episódio
Muito obrigado, muito prazer estar aqui com você, conhecer um pouco melhor dessa história, dessa jornada, Elô. Parabéns, parabéns pela sua história. Eu já admirava muito, né, ela, mas assim, conhecendo esses pequenos detalhes que você trouxe, dá para entender muito melhor. E é por isso que eu recomendo que você compartilhe, né, esses ensinamentos, aquelas partes que fiquem tranquilas, né, para você falar e à vontade. E você pode, né, usar isso de uma maneira é, muito favorável, muito positiva, né, ajudando talvez pessoas que estão na mesma situação, porque o que tem de pessoas, Elô, passando por várias e várias dificuldades nesses momentos que estão ali dentro da medicina e se esforçando pelo sonho, né, de conseguir terminar a faculdade, sem saber talvez o que fazerem, pode trazer muitos insights para elas, né? Aquelas que quiserem, claro, colocar em prática e tiverem a coragem, como você bem falou, para isso, né? Mas muito obrigado mesmo do coração, viu? Foi um prazerzão conhecer um pouco melhor essa história e que bom que deu certo da gente fazer aqui hoje. Muito obrigado, né, de separar um tempo para a gente fazer isso. É, E vocês, né, que ouviram, que gostaram dessa história, podem, por favor, compartilhar, enviar para quem você acha que pode se beneficiar disso, porque vai ser um prazer. Sigam a doutora Heloísa, ela sempre está lá postando, mostrando um pouco do dia a dia dela, apesar de ser reservada, né, Elo? Muito obrigado, viu? Felipe, eu que agradeço pelo teu convite. Realmente é uma honra estar aqui. Você é uma pessoa que, desde que eu te conheci, eu admiro muito, não só como Obrigado, profissional, mas como pessoa. E agradeço por estar me acompanhando e me auxiliando em todo esse caminho, essa trajetória desde que nós nos conhecemos. Que hoje eu, graças a Deus, tenho uma organização financeira e estamos conseguindo construir muitas coisas aí para o futuro que eu tenho certeza que eu não seria capaz de construir sozinha, porque realmente eu era completamente desorganizada com tudo isso. obrigado, E Elo. é um prazer realmente estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história. Eu sei que eu deveria falar mais sobre isso, eu acabo falando pouco, e eu espero que hoje possa servir de inspiração para outros colegas que estejam passando por situações aí similares ou que possam tirar lições realmente dos erros e acertos que passaram aí pela minha vida. Legal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui e até a próxima semana. Tchau.